pessoal de casa, tudo bem? A semana foi tranquila, foi boa, vocês estão bem? Nós estávamos morrendo de saudade e vamos começar mais um programa em parceria da Editora Construir e o Centro Estudantil Souza Correia, O Prazer de Ler. Abrimos novamente com o valor de uma criança, que diz: sendo então protagonista em sua realidade, acolhendo sua história para viver com liberdade, encontrando através dela o que é felicidade, que não se pode comprar, vender ou negociar, pois está em cada ser e no modo de amar. Surge naturalmente se valores cultivar. E é com essa mensagem que vamos abrir o programa de hoje, com todo carinho, a nossa contação de história com o tema de chuva. É com vocês. A Chuva, Gisélia Machado Bellarmino. Ilustrações, Caio Ogan. Lá vem ela, tira a roupa do varal, grita Dona Mariquinha, assanhada no quintal. Lá vem ela, corre, fecha a janela. Fala toda arrebitada a Aninha tagarela. Corre, corre, minha gente, aproveita o temporal, que um banho de chuva de vez em quando não faz mal. Balançando, balançando as plantinhas no jardim, rosa, jasmim ou cravo nunca viram chuva assim. Pingo grosso, molha a casa da titia. Cada pingo enche um pote, na biqueira uma bacia. E vai ficando fininha, até parece um véu que uma fada encantada fez cair daquele céu. Em cada canto da rua há um riozinho a correr. Lá vai ela, já vai desaparecer. Vamos, minha gente, o sol já brilha no céu. Está na hora de fazer um barquinho de papel. E quando o sol ilumina, alegre vamos colocar nossos barcos coloridos pra enxurrada levar. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Esse programa de hoje, O Prazer de Ler, vai trazer a temática chuva. E dentro dessa temática receberemos o professor Vitor. Oi pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Vocês? Professor Vitor de Ciências, Química, Física e é isso aí. E hoje ele vai tirar algumas dúvidas a respeito da nossa temática, que é a chuva. Pronto, professor? Pronto. Primeira pergunta, da aluna Mariana do primeiro ano. Quando chove muito forte, tem arco-íris? Bom, assim, Mariana, tem. Porque assim, quase todas as chuvas que você perceber, né, principalmente as mais torrenciais, são as mais fortes, vão apresentar arco-íris. Também consegue observar isso em cachoeiras. Por quê? Por causa da grande quantidade de água, né, que elas vão liberar. Então a água ela fica suspensa ali no ar em formas de gotículas e quando a luz atravessa, vai haver a divisão da luz. Então você vai observar o arco-íris ali, que são, na verdade, todas as cores que nós podemos observar na natureza. Olha aí que lindo, né? Que pergunta mais bonita, que resposta bem elaborada. E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta, professor. A segunda pergunta, na realidade, ela é um conjunto de perguntas dentro de uma mesma dúvida. Foi feita pela aluna Nicole, do primeiro ano, pela Vitória, do oitavo,
o Everton do terceiro ano e a Ana Alice do terceiro também. Então, vários alunos tiveram a mesma dúvida, que consiste em por que as nuvens ficam cinzas para chover, ou de onde que elas vêm, como acontece a chuva, como ela se forma. Então é a mesma contextualização. É a mesma contextualização. Vamos lá, seguinte pessoal, basicamente o que é as nuvens? Vamos falar das nuvens primeiro, né? Basicamente nuvem é água, certo? Então para você aí que está se perguntando de onde é que vem a chuva, muito simples, as chuvas, né, e as nuvens, elas vêm da água, certo? São água no estado de vapor. Então ali quando você tem a água dos oceanos, dos rios, das lagoas, elas acabam evaporando, né? Elas saem daquele estado do líquido, vão para o estado gasoso e elas se aglomeram formando as nossas queridas nuvens ali, certo? Agora, por que as nuvens ficam cinzas, né, professor? Bom, gente, as nuvens elas ficam cinzas porque elas vão se acumulando, tá? Elas vão se acumulando e quando elas ficam muito pesadas, né? Então elas mudam a coloração. Você me disse de que elas vão se precipitar. O que é precipitar, professor? Precipitar é simplesmente chover. Então, mudar novamente o estado físico. Então, por que sempre tem nuvens, professor? Porque a água fica nesse processo. Vai para o estado gasoso, se transforma o quê? Em nuvens. E depois volta para o seu estado líquido. Então você sempre vai poder ver as nuvens ali. Praticamente o Rei Leão, um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim. E aí a gente pode ir para a nossa terceira pergunta, que foi feita pela aluna Esther, do primeiro ano, perguntando: como a chuva entra na nuvem? Acaba de ser respondido, né? Esther, não é que ela entre, né? Ela só sai, tá bom? Porque, tipo assim, tem um estado de vapor da água, ela tem que estar no estado gasoso. Quando ela se precipita, ela volta para o seu estado líquido. Então ela está saindo, tudo bem? Ela simplesmente sai e volta, tudo bem? Ok, a nuvem ela não é um local que ela entra, ela é a própria água. É a própria água, só que no estado de vapor. Por que eu não consigo, professor, chegar nas nuvens? Porque é muito alto, certo, pessoal? De avião dá, viu? Avião dá, mas é muito alto. Verdade. Se tiver uma chuva, né, tiver prestes a cair, você consegue. Isso. Vamos agora responder a nossa quarta pergunta, feita pelo aluno Eliabe, do terceiro ano. Ele pergunta: como a água entra dentro da terra e como se forma a neve? Muito bem, boa pergunta. Vamos lá, o que acontece? Gente, não sei se vocês sabem, mas a terra, né, ela tem espaços de ar, viu? Ela não é, tipo assim, infiltrável, tudo bem? O que acontece? Ela tem aquela quantidadezinha de ar, são pequenos buracos ali no solo. Então, quando chove, né, a água tem a capacidade de se infiltrar em buracos, tá bom? Então ela vai entrando nesses buracos, tudo bem? E é tanto que é uma coisa muito interessante que é o quê? O famoso mormaço que as suas mães dizem para você não cheirar, né? Você não ir para fora da rua, né? Por que isso acontece? Isso é basicamente esse ar sendo retirado do solo, tá? E aquele cheiro característico são de partículas ali que estavam no solo. Então, okay. Agora a sua segunda pergunta, né, é como é que se forma a neve, né? Vamos lá. A neve ela acontece por dois fatores. Primeiro, precipitação de chuva, então a nuvem, né, ela tem que estar bem cinzenta, como os dias bem chuvosos, como vocês podem observar, e tem que ter uma temperatura bem baixa. O que vai acontecer? Dentro da nuvem, como eu falei para vocês, né, tem a água no estado gasoso, são partículas ali gasosas. Quando elas têm uma temperatura menor, elas vão entrar no seu estado sólido. É muito interessante, vão formar flocos de neve, tá? Então são uns flocozinhos bem bonitinhos, bem hexagonais, uma formazinha bem característica. Olha bem interessante. Que interessante, perguntas muito bacanas que vocês estão mandando pra gente e vamos continuar respondendo, que o nosso tempo está correndo. Vamos agora para a nossa próxima pergunta, feita pela aluna Sara Liz, do terceiro ano, que pergunta: de onde vêm os trovões? Os trovões, né? Pois é, muita gente confunde, né, com assim, os trovões com raios, mas o que é o trovão? Gente, o trovão nada mais é do que apenas o barulho ali que um raio vai causar, tudo bem? Então, quando o trovão nada mais é do que o barulho que está percorrendo o som. Então, quando você escuta aqueles trovões, né, bem fortes, na verdade é porque
um raio caiu ali na Terra e ele gerou o quê? Uma explosãozinha, e essa explosão é escutada pelo ar. Olha, então isso aí já Pelo som, entra né? na nossa... Isso. A gente entra aí na próxima pergunta, que é justamente porque ocorrem os relâmpagos. Que ocorre os relâmpagos, né? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisinha que muita gente confunde. Gente, relâmpagos, trovões e raios são diferentes, tá bom? Vamos lá. O que é um raio, professor? O raio é uma descarga elétrica, tá bom? Certo? Relâmpago, na verdade, o relâmpago é a luz que esse raio vai causar. Os trovões são o som, tá bom? Mas como é que acontece os relâmpagos? Gente, quando você observa, quando você liga uma luz, né? O que acontece? Você fez com que uma corrente elétricazinha percorresse. O raio é uma corrente elétrica causada pelas nuvens, tá bom? Então, todo raio ele vai produzir uma luminosidade. Esse é o relâmpago, o famoso relâmpago, tá bom? Mas não precisa se preocupar com os raios, né? Eles acontecem a uma distância muito grande, certo? Olha aí, então acalmem seus corações nesses dias de chuva e não vai acontecer nada. Mas a gente mora em locais urbanos, normalmente também tem para-raios, né? Para-raios. No caso, os raios eles preferem locais abertos, né? Também outra dica, não fique embaixo de locais assim abertos, que tenham árvores, né? Então é sempre bom evitar. Em momentos de chuva, evitem esses locais, tá bom, gente? Ó a dica, né? Vamos agora à nossa próxima pergunta, que é do aluno Davi Silva, do 4º ano, e que é a mesma dúvida do Isaac, também do 4º ano. Eles querem saber: as nuvens ficam flutuando e para onde as nuvens vão? Bom, boa pergunta. Assim, gente, no nosso planeta, como eu falei pra vocês, é uma reciclagem, né? A natureza sempre faz isso. Então, as nuvens ficam flutuando, elas vão ser levadas pelas correntes de ar. Por exemplo, o vento que vocês sentem todos os dias fica movimentando o quê? As nuvens, né? Então, elas não têm um local fixo. Elas vão se movimentando, vão às vezes se acumulando. Então, uma nuvem ela pode entrar em contato com outra e formar a famosa chuva, né? Tudo bem? Então, elas não têm um local fixo. Elas vão de acordo com a corrente de ar. Mesmo que a gente tenha a sensação de que elas estão ali paradinhas, elas estão em movimento. Isso. Às vezes o que acontece? Pela pouca movimentação de ar, né, do vento, então você, aparentemente para você ela está parada, mas ela não está. Ela está se movimentando lentamente. Ok? Tirada a dúvida aí de vocês, né, meninos? Próxima pergunta da aluna Emanuele, do 5º ano. Por que o céu muda de cor quando chove? Bom, como eu havia falado, né? Ele, quando tem uma quantidade muito, muito grande de água, né? Exato. Então ela vai mudar de cor. Ela está praticamente avisando que ela vai chover. Também, quanto mais escuro, pode ter certeza, mais forte vai ser a chuva. Se proteja. Leve logo o seu guarda-chuva. Quando você olhar para o céu e estiver ali com aquela, né, escurinho, já esteja preparado. Próxima pergunta da aluna Ana Sofia, do 5º ano. Por que a chuva começa forte e depois fica fraquinha? Como eu falei, né? Ela vai acumulando bastante material, né? Água no estado de vapor. Então ela está perdendo água. Por isso que ela vai diminuindo de tamanho. É basicamente isso. Então, quando você tem uma nuvem muito grande, no final das contas, quando ela chove, né, precipita, como a gente fala na ciência, tá, pessoal? Usem os termos técnicos, tá bom? Basicamente ela está perdendo aquela água, então ela vai diminuir o volume também. Por isso que ela vai ficar pequenininha. Porque a nuvem também está ficando pequenininha, isso, está ficando pequena. Aquela água que fazia parte dela, né, está saindo, está voltando para o já solo. Já voltou para os nossos solos, para os nossos telhados, para as nossas calçadas. Cuidado para não escorregar. Exatamente. Então agora a gente responde a próxima pergunta, porque é um tema muito assim curioso. É a aluna Sofia Pierre, do 6º ano, pergunta: quais os tipos de chuva, professor? Muita gente não sabe disso, mas realmente a gente tem classificação para chuvas, tá bom? A gente pode classificar as chuvas em 3 tipos. São as de convecção, tá bom? Que são mais comuns perto de grandes lagos ou nas cidades litorâneas, né? Perto do mar. O mar fica o quê? Evaporando e forma as nuvens. E logo depois o que acontece? Essas nuvens são levadas pelo vento. Então se chove aqui nas regiões litorâneas de praia, né? É justamente por causa disso. Segundo tipo de chuva, temos as chuvas frontais, que são aquelas chuvas que acontecem pelo acúmulo das nuvens ali. Então as nuvens vão se acumulando no céu, elas geralmente é um encontro de nuvens ali.
regiões montanhosas. Montanhosos. É. Vão acumulando mais. Mais planos, assim, planos. Planos mesmo. Planos. É. Por isso que ocorrem chuvas também nos interiores do Brasil, é por causa disso. Então as nossas chuvas não são iguais, tá bom? Tem uma diferença. E tem um terceiro tipo, que é nas regiões montanhosas, que tem um nomezinho um pouquinho complicado, que são as orográficas, tá bom? Orográficas. O que é isso? É aquela famosa chuvinha que, se você perceber, ela chove apenas em um local e no outro não. Isso é possível? É. Por isso que você vê às vezes aquela nuvenzinha ali chovendo e no outro local é totalmente iluminado. É esse tipo de chuva. As nuvens foram parcialmente elevadas, entendeu? Então ela precipita só numa partezinha ali. Então é muito engraçado que em algumas montanhas, né? O que acontece? Vai chover num lado da montanha e no outro não. Porque se dividiu, né? Se divide, ela fica só num lugar. Olha que interessante, É. Curiosidade. Nós aqui estamos tirando de vocês e também aprendendo junto, né, professor? Vamos aí então para a nossa próxima pergunta, feita pela aluna Joana, do 8º ano, que pergunta quais os riscos de tomar banho de chuva. Bom, tem alguns riscos, não vou mentir pra vocês, tem. Eu não indico muito você beber a água da chuva, tá bom? Por exemplo, né? Isso, por exemplo, porque aquela água ali, ela pode estar contaminada, assim, certo? Como assim, professor? Contaminada? Mas é água de chuva, né? Bom, em algumas cidades metropolitanas a gente tem as fábricas, né? Então elas lançam poluentes no nosso ar. E esse poluente ele vai também se acumular nas chuvas, né? Processo que a gente chama de chuva ácida, que não é muito bom para o meio ambiente. Nossa, então quanto mais indústrias tiver na sua cidade ou próximas a ela, pior fica a sua chuva, na verdade. então faça essa pesquisa, tá, minha gente? Quanto mais interior, mais rural, isso. Talvez melhor. Quanto mais afastado dos polos industriais, aí sim, a água ela é pura, é considerada pura mesmo. Olha que legal, gente. Uma ilha deserta também vale. Pois Não é? Aí... E assim a gente acaba concluindo as perguntas e curiosidades dos nossos alunos aqui do Souza Correia. E agradecemos mais uma vez a participação do professor. Agradeço a participação, foi muito bom aqui. E mais pra frente, de repente, ele retorna com a gente para tirar mais dúvidas sobre uma temática futura dentro do conteúdo de especialidade, né, professor? Obrigada, um super abraço, beijo para vocês de casa e até o próximo programa. Até o próximo. Tchau.